Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos para te adorar, porque só o Senhor é Deus. Derrama, portanto, o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, ao abrirmos a tua palavra. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Bendito seja Deus, porque existe um novo céu e uma nova terra. Porque nós estamos cansados desta velha terra. Queridos, nós estamos cansados da história do pecado. Chegou o momento de Jesus Cristo descer do céu. Chegou o momento do Pai falar para o Filho: Filho, chegou a hora. Desce para buscar aqueles que são meus. Todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo serão colhidos da terra, serão arrebatados para o céu. E Deus preparou para você, meu querido irmão, algo que olho algum jamais viu, ouvido algum jamais ouviu, nem mesmo subiu ao pensamento de alguém. São as coisas maravilhosas que Deus está preparando para você e para mim. Um novo céu e uma nova terra. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19. Vamos ler a partir do verso 6 até o verso 9. Apocalipse 19, verso 6 até o verso 9. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Queridos, a visão que Deus deu para João é que, depois de Babilônia ser julgada, depois de Babilônia ser destruída, Deus mostra o povo no céu, os seus remidos no céu, louvando a Deus com toda a força da sua voz. Aqui diz voz de grandes trovões, dizendo aleluia, bendito seja Deus, louvado seja Deus, porque agora Ele reina. Verso 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória. Por que regozijo? Porque Babilônia caiu e o povo de Deus está salvo. Porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. A esposa de Jesus é você, sou eu, são todos os que foram comprados pelo sangue de Jesus, são a esposa. Representados nós estamos ali na parábola das 10 virgens, 5 virgens prudentes. Elas estavam ali como fiéis representantes da igreja de nosso Senhor Jesus. Queridos, Jesus Cristo se casou conosco. Nós somos a igreja, nós somos a esposa de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele vem nos buscar. Por isso diz aqui, vindas são as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é a festa do casamento de Jesus Cristo com a sua igreja. Já a sua esposa se aprontou. E aqui diz o verso 8, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. A igreja de Jesus, nós comprados pelo sangue de Jesus, nós estamos vestidos não com folhas de figueira. Nós não estamos vestidos com trapos, não, nós estamos vestidos com a vestimenta branca. Aquela vestimenta branca oferecida por Jesus para os cristãos de Laodiceia. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Aqui mostra que Jesus Cristo oferece para a sua igreja, no período de Laodiceia, vestidos brancos. Capítulo 3 de Apocalipse e o verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com o colírio para que vejas. Jesus quer dar para você estas mercadorias celestiais, o ouro provado no fogo, que é o amor verdadeiro que opera pelas obras. Os vestidos brancos são a justiça de Jesus Cristo. Lembra-se você que quando o filho pródigo voltou para casa, o pai correu ao seu encontro. Ele estava sujo, ele estava maltrapilho, mas o pai correu ao seu encontro e lançou a sua capa por cima do filho, cobrindo a nudez, cobrindo a imundícia, cobrindo a vida pecaminosa do filho. Esta capa que o pai joga sobre o filho representa a justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, os vestidos brancos que todos os santos de Deus vestirão representam a justificação pela fé,
representa a justiça de Cristo, imputada e comunicada para você. Portanto, queridos, voltando para Apocalipse capítulo 19, aqui diz no verso 8, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Nós estaremos todos vestidos com a justiça de Jesus Cristo. Não temos nenhum mérito que nos recomende ao céu. Não temos nenhum mérito que nos dê a salvação. Os méritos são todos de Jesus Cristo. É Ele a nossa esperança. É Ele o nosso perdão. É Ele que nos dá a sua vestimenta branca. Apocalipse capítulo 19, verso 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Você é bem-aventurado. Nós somos bem-aventurados porque fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo e somos convidados para esta festa que acontecerá no céu. Sim, queridos, convidados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Você pode confiar nestas palavras, porque é Deus que falou e Ele é fiel em cumprir. Bendito seja Deus, porque o mal tem um fim. Existe um resgate que ocorrerá quando Deus arrebatar a sua igreja. Abra sua Bíblia em Apocalipse 19, versos 11 até o verso 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Cavalo branco representa o povo de Deus, cujo líder é Jesus Cristo. Ele é o cavaleiro. Ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Você pode confiar nele. É ele quem julga com justiça, porque no tribunal celestial, lá no santuário do céu, é Jesus Cristo quem julga. O Pai a ninguém julga. João capítulo 5, verso 22 diz, porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. E no capítulo 5, verso 27 de João diz, e deu ao Filho o poder de julgar, porque ele é o Filho do homem. Queridos, portanto, aqui diz que é Jesus Cristo quem julga, quem peleja com justiça. E o verso 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Ele é o Logos, ele é a Palavra de Deus, ele é o Verbo. Tudo foi feito por ele e para ele. Nada do que foi feito sem ele se fez. É isso que está escrito lá em João capítulo 1, verso 1 até o verso 3, queridos. Ele é a palavra de Deus. E aqui diz que a sua veste está salpicada de sangue, porque ele pisou sozinho o lagar. Ele lutou sozinho com Satanás. E ele suou sangue. Queridos, a vestimenta de Jesus salpicada de sangue nos lembra o preço que ele pagou pela nossa salvação. E o verso 14. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Este exército que acompanha Jesus Cristo, montado em cavalos brancos. Eles estão vestidos de vestimentas de linho fino, branco e puro. Isso é explicado aqui no capítulo 19 e no verso 8, falando dos santos do Altíssimo. É o povo de Deus. Queridos, existe uma multidão de salvos no céu. Já estão no céu. Quando foram para o céu? Queridos, lá em Mateus capítulo 27, versos 51 a 53, diz que quando Jesus Cristo ressuscitou, não ressuscitou sozinho, mas muitos corpos foram ressuscitados com ele, corpos glorificados, santos que foram ressuscitados com Jesus Cristo e ascenderam ao céu com Jesus como primícias dos que dormem, como primícias dos mortos. Queridos, as primícias dos justos mortos já estão no céu. É uma multidão que nós não sabemos os nomes, não sabemos exatamente quantos, mas são muitos que ressuscitaram com Jesus Cristo. E eles voltarão com Jesus Cristo. Por isso mostra aqui um exército acompanhando Jesus sentado em cavalos brancos. Não são os anjos. Os anjos acompanham Jesus Cristo, todos os anjos virão com Jesus Cristo. A Bíblia diz que a volta de Jesus será com todos os anjos. Mas bem próximos a Jesus, sentados em cavalos brancos, vestidos com a vestimenta de linho fino, puro e resplandecente, estão aqueles
que foram as primícias dos mortos, que já estão no céu e que retornam com Jesus Cristo para buscar o quê? A seara dos salvos vivos e a seara dos salvos ressuscitados. Queridos, que grande alegria será esta! E aqui o verso 15 diz: e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele, Jesus Cristo, as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo volta para destruir os ímpios e para arrebatar a sua igreja. Verso 16: e no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é o poderoso, é o vencedor. E o verso 17: e viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Existe a ceia das bodas do Cordeiro, onde você é convidado e você vai comer na ceia com Jesus Cristo. Mas existe aqui no capítulo 19, verso 17, outra ceia, chamada a ceia do grande Deus, onde as aves vão comer a carne dos reis. Essa é a ceia que nós não vamos fazer parte, porque o verso 18 diz: para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos e a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. A besta aqui é uma referência ao papado, e o falso profeta é uma referência ao protestantismo apostatado representado pelos Estados Unidos da América do Norte, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Queridos, a Bíblia mostra um lago de fogo e enxofre no começo dos 1000 anos, e a Bíblia mostra outro lago de fogo e enxofre no final dos 1000 anos. E o verso 21: e os demais foram mortos, com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Queridos, esta é a batalha final, o Armagedon, a segunda vinda de Jesus Cristo, libertando o seu povo e destruindo a besta, o poder papal, e também o falso profeta, Estados Unidos da América do Norte. Queridos, agora começa o milênio. Deus nos dá todos esses detalhes para aguçar a nossa mente, aguçar o nosso desejo, a nossa vontade de realmente estarmos com Jesus Cristo, sermos participantes das bodas do Cordeiro. Esse é o convite que Deus está fazendo para você. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: escreve estas palavras, porque são verdadeiras as palavras de Deus. Aleluia! Abra sua Bíblia em Apocalipse 20 e vamos ler os versos 1 até o verso 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações até que os 1000 anos acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Queridos, os 1000 anos começam com a segunda vinda de Jesus Cristo. Os 1000 anos iniciam exatamente no período do Armagedon, a última grande guerra. A profecia diz que Satanás será preso por 1000 anos, lançado no abismo. Abismo, na profecia, representa a terra, sem forma e vazia. Portanto, a terra voltará àquele estado caótico, antes do primeiro dia da criação, quando Deus disse: haja luz e houve luz. Antes deste tempo, a terra era abismo. Gênesis 1 e o verso 2. Agora a terra volta para esse estado caótico. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 4. Jeremias capítulo 4 e o verso 23 em diante descreve a terra nesse estado caótico. Vamos ler Jeremias 4, versos 23 em diante. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinham a sua luz. Quando vai acontecer isso? Durante os 1000 anos. Observei os montes,
e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Verso 25. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Quando vai acontecer isso? Somente durante os 1000 anos, após a segunda vinda de Jesus Cristo, o tempo em que Satanás ficará preso neste abismo, nesta terra em estado caótico. E o verso 26. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. E o verso 27. Porque assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, de todo, porém, não a consumirei. Queridos, vários acontecimentos ocorrerão no início dos 1000 anos. Os 1000 anos começam com a segunda vinda de Jesus Cristo. Os santos de Deus são ressuscitados. Os vivos são transformados no abrir e fechar de olhos, de seres mortais para seres imortais. E então, todos os santos, ressuscitados e transformados, são arrebatados para o céu. E então Satanás é preso. Os ímpios que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda de Jesus morrerão. Os ímpios morrem. Satanás é preso. E começam então os 1000 anos. Durante os 1000 anos, a terra permanece desolada, Satanás permanece preso e todos os salvos permanecem no céu com Jesus Cristo, porque é assim que Apocalipse capítulo 20 e o verso 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Os salvos, portanto, nos céus estarão reinando com Cristo por 1000 anos. E Satanás preso nesse abismo que é a terra em trevas. No final dos 1000 anos, ocorre o que está no capítulo 20 e no verso 7. No final dos 1000 anos, Satanás é solto da sua prisão. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por que Satanás é solto? Porque os ímpios ressuscitam. O capítulo 20 e o verso 5 diz que o restante dos mortos, ou seja, todos aqueles que não participaram da primeira ressurreição e foram salvos, todos os que não participaram da primeira ressurreição participarão da segunda ressurreição, que será no final dos 1000 anos. Por isso diz aqui, mas os outros mortos, capítulo 20 e o verso 5, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Então, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, porque ele vai ter uma multidão para reunir e para convocar, para marcharem contra a cidade santa. Diz aqui o capítulo 20, verso 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog. Gog e Magog representam os inimigos de Deus, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Satanás reúne todas estas pessoas ímpias que foram ressuscitadas no final dos 1000 anos para marcharem contra a nova Jerusalém que desceu do céu. Verso 9. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Queridos, portanto, no final dos 1000 anos, a cidade santa desce do céu. Os ímpios ressuscitam, e eles são reunidos por Satanás para marcharem contra a cidade santa, a nova Jerusalém. E então desce fogo do céu e os queima e os consome. Não sobrará nem ramo nem raiz, porque eles se tornarão cinzas. Malaquias explica, Malaquias capítulo 4, queridos. Malaquias capítulo 4 explica que os ímpios vão se tornar cinzas. Capítulo 4 de Malaquias, verso 1 em diante. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Tudo vai ser queimado. A raiz do pecado, Satanás. Os ramos do pecado, os ímpios. Todos serão queimados. E o verso 2, capítulo 4 de Malaquias, verso 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis, ou seja, todos os salvos, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E o verso 3, pisareis os ímpios. Como é que os santos do Altíssimo vão pisar os ímpios? Porque eles vão se tornar cinzas. Aqui diz no verso 3,
pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, queridos, no final dos 1000 anos, tem todos estes acontecimentos. A Nova Jerusalém desce do céu, os ímpios ressuscitam e são convocados por Satanás para marcharem contra a cidade santa, mas descerá fogo do céu e os queimará. O mesmo fogo que destrói Satanás e os ímpios, ele também purifica a terra. E vai surgir então uma nova terra, um novo céu. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, vamos ler a partir do verso 1. Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1. Aqui nós lemos: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. No novo céu e na nova terra, não teremos um mar que divide as nações, não teremos um mar que divide os continentes. Como será? Será como foi no Jardim do Éden. Existia um continente, uma porção seca, cercada pelas águas. Queridos, no novo céu e na nova terra, não teremos este mar que surgiu com o dilúvio. Foi o dilúvio que dividiu os continentes. Portanto, quando João viu o novo céu e uma nova terra, ele disse: já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E o verso 2: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. A nova Jerusalém é tão linda, é tão maravilhosa, que é comparada a uma noiva que se prepara para o dia do casamento, para ser recebida pelo esposo. Queridos, Jesus Cristo explica, aqui em Apocalipse 21, verso 3, que esta nova Jerusalém é a casa do Deus vivo. Leia comigo o verso 3. É muito esclarecedor esse verso 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. A nova Jerusalém, Jesus está dizendo, é o tabernáculo de Deus com os homens. É o santuário de Deus com os homens. É a casa de Deus. O tabernáculo, ou o santuário, era o lugar onde Deus habitava com o seu povo no Antigo Testamento. A Nova Jerusalém é o lugar onde Deus habitará com o seu povo no novo céu e na nova terra. Na Nova Jerusalém estará o trono de Deus, e aqui ele habitará conosco. E aqui diz o verso 4: E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Observe, queridos, que este capítulo 21, verso 4, fala que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima depois que os 1000 anos acabarem, depois que os ímpios forem queimados. Então não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o verso 5: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Você pode confiar nas palavras que saíram da boca de Deus. Ele é fiel em cumprir. Ele está preparando esta nova Jerusalém para ser a casa dele conosco, ele vivendo conosco no novo céu e na nova terra. E agora o verso 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E o verso 12: E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos e nomes escritos sobre elas, porque são os nomes das 12 tribos de Israel. Queridos, não as 12 tribos do Israel antigo, do Antigo Testamento, mas os 12 nomes das 12 tribos do Israel do Novo Testamento. Ali não estará o nome de Dan. Queridos, são 12 nações na nova terra. São 12 grandes reinos. Toda a terra estará dividida em 12 tribos, 12 reinos, tendo sobre elas 12 reis, que julgarão as tribos de Israel.
cumprindo a profecia dada por Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19 e o verso 27 e 28. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. São 12 reinos, são 12 tronos, sobre os quais os apóstolos se assentarão para julgar as 12 tribos de Israel. Por isso, queridos, a Nova Jerusalém tem 12 portas. E sobre cada uma das portas o nome de uma tribo de Israel, o Israel do Novo Testamento, aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E agora nós lemos no capítulo 21 e o verso 13. E da banda do Levante tinha 3 portas, e da banda do Norte 3 portas, da banda do Sul 3 portas, da banda do Poente 3 portas. As portas são destinadas para a entrada das 12 tribos. Cada vez que as tribos vierem para adorar a Deus de sábado em sábado, e de lua nova em lua nova, cada vez que estas tribos vierem para adorar a Deus na Nova Jerusalém, elas entrarão pela sua porta. Cada tribo tem a sua porta de entrada na casa de Deus, no templo de Deus, no santuário de Deus. Aleluia! Pelas coisas maravilhosas preparadas por Deus para você e para mim. Bendito seja Deus. Abra sua Bíblia e vamos ler Apocalipse capítulo 21 e os versos 14 em diante. Aqui diz: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos. 12 fundamentos o muro da cidade. É um muro alto. E neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Agora não são os nomes das 12 tribos, mas sim os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Certamente o nome de Judas não estará ali, mas certamente o nome de Paulo estará ali, porque ele foi o apóstolo chamado por Jesus Cristo para ser o apóstolo dos gentios. Portanto, são 12 fundamentos o muro da cidade da Nova Jerusalém. E agora o verso 15. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Queridos, a cidade é quadrada, comprimento e largura iguais, e altura também igual. Aqui diz que são 12.000 estádios. Entendendo que 12.000 estádios representam a circunferência da cidade, nós podemos fazer a ideia do tamanho desta cidade. Cada lado da cidade mede cerca de 550 quilômetros, cada lado da cidade, porque um estádio equivale a 185 metros. 12.000 estádios equivalem a 2.220 quilômetros. Portanto, cada lado da cidade tem cerca de 550 quilômetros. É uma cidade muito grande, queridos. Como nunca, jamais existiu na Terra uma tão grande cidade, porque é o tabernáculo de Deus com os homens. É o santuário de Deus na nova terra. É ali que nós vamos adorar a Deus de sábado em sábado e de lua nova em lua nova. E aqui diz o verso 17, e mediu o seu muro de 144 côvados. O muro da cidade, que tem 12 fundamentos, ele mede cerca de 64 metros de altura. E aqui diz o verso 18, e a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Verso 19, e os fundamentos do muro e da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. E o verso 21 é muito esclarecedor. E as 12 portas eram 12 pérolas. Queridos, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E agora o verso 22. E nela não vi templo. Por que João, quando contemplou a cidade, não viu templo? Porque a cidade é o templo. O capítulo 21, verso 3, diz que a cidade é o santuário. A cidade é o templo.
Ali está o trono de Deus. Onde está o trono de Deus é o templo, é o lugar santo, onde o povo de Deus se reúne para adorar a Deus. Por isso, e nela não vi templo, porque o seu templo, agora o anjo explica para João, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Não vi templo, porque Deus é o templo. E ali está, na Nova Jerusalém, o trono de Deus. E agora o verso 23. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Queridos, a cidade, Nova Jerusalém, não precisa da luz do sol, porque o Criador do sol habita ali. Ele é o Criador do sol. A glória de Deus é muito maior do que a glória do sol. Por isso não precisa da luz do sol nem da lua, porque a glória de Deus a tem alumiado. E o verso 24. E as nações andarão à sua luz. Quer dizer que a nova terra, ela estará dividida entre nações. Quantas? 12 nações, porque são 12 portas, com os nomes das 12 tribos de Israel. Portanto, as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Os reis da terra. Quantos reis? Jesus Cristo já falou. Em Mateus, capítulo 19, verso 28, são 12 tronos, onde os 12 apóstolos vão se assentar para julgar as 12 tribos de Israel. Então, são 12 reis. Queridos, a Bíblia nos dá estes detalhes para aguçar em mim a vontade, o desejo, o sonho de estarmos ali, de vivermos ali, de adorarmos a Deus na Nova Jerusalém. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua honra e glória. Verso 25. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Na terra toda haverá dia e noite, como existia no Jardim do Éden. Mas na Nova Jerusalém, na casa do Deus vivo, onde está o trono de Deus, não haverá noite. Por quê? Onde Deus está, não há trevas, não há noite. Por isso as portas vão ficar sempre abertas. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E o verso 27, queridos. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Você está inscrito no livro da vida do Cordeiro? Com certeza. O meu nome está ali, porque eu abracei Jesus como meu Salvador. Por isso nós poderemos estar na Nova Jerusalém, adorando a Deus de sábado em sábado, de lua nova em lua nova, por toda a eternidade. E o capítulo 22, verso 1 diz: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça. E de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. A árvore da vida, nós vamos comer dela eternamente. Por quê? Para mostrar que a nossa eternidade, que a nossa vida eterna depende de Deus. Só Deus tem vida em si mesmo. Só Deus é o eterno. Mas, queridos, todos nós, os salvos, todos nós, os remidos, vamos demonstrar que nós devemos a Deus a vida eterna que estamos desfrutando, comendo do fruto da árvore da vida de mês em mês. Por isso, lá em Isaías capítulo 66, verso 22 e 23, diz que nós vamos ter uma reunião mensal de lua nova em lua nova para comermos do fruto da árvore da vida. E lá também, Isaías 66, versos 22 e 23, diz que vamos ter uma reunião de sábado em sábado para adorarmos a Deus. O Deus que instituiu o 7º dia da semana lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3. Ele instituiu o sábado bíblico, o 7º dia da semana. Jesus Cristo, quando veio à terra, guardou o sábado. Os apóstolos de Jesus guardaram o sábado. E no novo céu e na nova terra, nós vamos continuar adorando a Deus, de sábado em sábado. Isaías 66, versos 22 e 23. Queridos, e aqui diz o verso 3.
E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E agora leia comigo capítulo 22 e o verso 7. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Jesus vem logo. Bem-aventurado é você que guarda as palavras desta profecia, porque Jesus vai voltar e vai nos arrebatar e vai nos levar para o céu e vai criar um novo céu e uma nova terra para você e para mim. Pode confiar nestas palavras, porque aquele que falou é fiel e verdadeiro. Console-se com as palavras de Jesus Cristo. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. João capítulo 14, versos 1 até o verso 3. Regozije-se com esta bendita esperança da volta de Jesus Cristo. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.